Fala galera, aqui é o Daniel Dall'Acqua e hoje nós estamos começando um novo quadro aqui no nosso canal no YouTube, que é um quadro em que nós vamos fazer alguns resumos e análise de livros. É isso mesmo, nós vamos ler alguns livros, aliás, pegar os livros que nós já lemos e gostamos, né, que tem conteúdo legal para passar e trazer aqui para você mastigadinho um resumo para que você também possa absorver essa informação, não que vá substituir a leitura de um livro, óbvio, o objetivo não é esse, mas que você possa se municiar de informações que os livros trazem, tá? Para você tirar insights e depois, até se você se interessar pelo tema, por que não vai lá e compra o livro, leia o livro, tá? E hoje, para a gente começar, eu vou pegar este livro aqui, o Hacking Growth, do Sean Ellis e do Morgan Brown. Este livro aqui, ele já tem um tempinho, tá, de estrada, e ele vai falar sobre growth, né, sobre crescimento nas empresas. Então vamos lá? Muito bem, então este livro, o Hacking Growth, ele foi escrito, como eu falei, pelo Sean Ellis e pelo Morgan Brown. O Sean Ellis é o cara que cunhou esse termo, né? E ele é um cara que tem passagens por várias empresas de tecnologia norte-americanas, né? Algumas bastante conhecidas, como é o caso da Dropbox. Ele foi o cara de crescimento dessa empresa lá atrás, lá no comecinho, quando a Dropbox nem era tão conhecida assim. Enfim, tem uma grande experiência, passou por muitas empresas e conhece muitas empresas, ele traz muitos exemplos no livro também, o que o torna bastante rico. Bom, antes de começar a falar exatamente da metodologia, eu queria já começar quebrando um mito, né? Que é, quando a gente fala de growth, quando a gente fala de crescimento de negócio, muitas pessoas, né, podem entender que, growth é aquele negócio que, cara, eu descobri uma ideia, né, executei aquela ideia e a empresa cresceu, explodiu, esmagou os concorrentes, ganhou market share e isso, na verdade, não poderia estar mais longe, né, de fato, do que é growth, né, do dia a dia de growth. Growth é uma metodologia, na verdade, de muito teste, de muita experimentação, né, onde o objetivo, no final do dia, é descobrir pequenas alavancas de crescimento que no todo, né, lá na frente, no médio e longo prazo, vão contribuir para o crescimento da empresa. Então assim, growth não existe bala de prata, né? Você vai lá, acha uma ideia do dia para a noite, maravilhosa, executa aquilo e a empresa começa a crescer. Não é assim que funciona e ele fala bastante disso no livro, tá bom? Então vamos começar daí, o que growth não é, tá bom? Bom, e aí ele vai falar do seguinte, para você fazer com que growth funcione no seu negócio, você precisa de um tripé, né? Que ele fala que são 3 coisas essenciais. A primeira delas é um time multidisciplinar, a gente já vai falar um pouco sobre isso. A segunda delas é utilizar pesquisas, né, quantitativas e pesquisas qualitativas, a gente já vai falar também um pouquinho sobre isso. E o terceiro ponto é a geração de testes, tá, e métricas que vão acompanhar e fazer toda essa metodologia acontecer de fato. Então vamos lá, vamos começar do primeiro. Um time multidisciplinar. Aqui, acho que é bom fazer um parênteses, tá? Como eu falei, ele tem experiência com empresas de tecnologia norte-americanas. Então, geralmente, são empresas que têm um bom funding, né, receberam um bom aporte de investimento e têm capacidade para formar times mais completos. Então, ele vai falar que um time multidisciplinar de growth, qual é um time ideal? Qual é o dream team de um time de growth? Você ter um líder do time, né, o líder de crescimento. Você vai ter uma pessoa de engenharia de software, né, que é o cara que vai entender tudo de programação. Você vai ter um especialista de marketing. Você vai ter uma pessoa de design, ou seja, uma pessoa de UX ali que vai trabalhar toda a experiência do cliente dentro do produto, do serviço. Você tem também uma pessoa de produto, né, que é o gerente de produto. E toda essa equipe vai trabalhar em conjunto, né, para fazer com que os experimentos, todo esse processo, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, aconteça. Agora, você está olhando para mim e falar, cara, eu estou numa empresa pequena, né, tá longe da minha realidade ter um dream team desse, eu consigo fazer growth mesmo assim? Sim, então foi por isso que eu fiz o parênteses, né? Você pode começar a fazer growth sem ter um time como esse, né? A gente sabe que um time desse custa bastante dinheiro. Não são todas as empresas que têm condições de fazer isso. Isso não significa que você não possa começar a fazer um trabalho de growth no seu negócio. Então, por isso, o parênteses, tá? Mas isso aqui é o que traz o livro. Então, eu estou trazendo para você o que ele vê
como uma equipe multidisciplinar ideal para trabalhar com isso, tá? O segundo ponto são as pesquisas, né? Qualitativas e quantitativas. Então, ele bate muito na tecla, né, de conversar bastante com usuários, com clientes, que são as pesquisas que geralmente são mais abertas, né, para você investigar comportamento de usuário, e também as pesquisas quantitativas. Então, tudo isso faz parte também desse segundo ponto, né, dessa segunda perna do tripé. E por último, a geração de testes rápidos, né, que aí nós vamos de fato executar tudo aquilo que a gente planejou e entendendo quais são possíveis alavancas de crescimento. Então esse é o tripé, certo? E qual é o processo de growth? Agora sim a gente entra na metodologia mesmo, né? O processo de growth ele é composto de 4 etapas, tá? Então, a primeira delas é a análise de dados, a segunda delas é a ideação ou geração de ideias, a terceira é a priorização e o quarto são os testes em si, né? A execução desses testes. Então, você parte na primeira etapa de uma análise de dados, então você vai olhar para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, né? Entender diversas variáveis ali de dados que você tem, e isso vai ser a matéria-prima para você começar, tá? Então, para começar, para quem quer começar pequeno, esse é o primeiro ponto que você tem que fazer, olhar para dentro de casa, olhar para o que você já tem, seus funis, muitas vezes tem muita coisa ali que você já pode, né, ir olhando, metrificando para tirar oportunidades para ir para a segunda etapa, que é a geração de ideias. Legal, eu tenho todos esses dados, a partir de agora eu vou gerar algumas hipóteses do que eu acredito que pode ser interessante para eu mexer, algumas alavancas que eu vou mexer, para que se eu mexer aqui, o negócio possa crescer, ou a expectativa seja essa. Então você vai gerar uma série de hipóteses, uma série de ideias, tá certo? E isso obviamente você vai colocar numa ferramenta, uma planilha, o que for, tá? Para então partir para a terceira fase, que é a priorização, ou seja, de todas essas ideias que eu gerei, quais eu vou priorizar? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Temos recursos de tempo, de pessoas, finito, então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então eu tenho que, de alguma forma, priorizar isso. E aí você tem algumas formas, né, que você pode priorizar. Você pode fazer, por exemplo, uma matriz, onde que você vai colocar, fazer uma equação simples, olha, por exemplo, esforço, né, e impacto que você acredita que aquela ação vai ter. Então, olha, se eu fizer esse esforço, né, que eu acredito que seja pequeno, eu acredito que tenha um retorno maior, esse nível, né, ou esta ação específica, ela pode ser priorizada em detrimento de uma outra que talvez seja mais difícil de implementar e o impacto talvez não seja tão alto. Então você vai priorizar essas coisas e vai colocar, então, vai priorizar isso. E aí você vai para a última fase, que então é de fato a execução, né? Você vai testar esse negócio no campo de batalha. Então você vai pegar essas coisas que você priorizou, né? Vai lançar isso para a sua equipe, aí você pode, né, planejar isso dentro de uma sprint, por exemplo, se você trabalha com metodologia ágil, você vai colocar isso nas sprints para os seus times começarem a trabalhar dentro desses testes e então vai executar. E aí volta, né, depois da execução você volta para a primeira etapa, que é a análise. Então esse ciclo, né, ele volta a ser retroalimentado. Então basicamente o processo de growth é isso, tá? São essas 4 etapas que basicamente todo trabalho, todo projeto de growth vai passar. Uma coisa que o Sean Ellis bate muito no livro, né, e que é claro, é a questão do apoio da alta gestão da empresa, né? Growth não pode ser tratado como um projetinho paralelo. Ah, começa a fazer algo aí, né, e aí se der certo a gente investe mais, enfim. Não funciona assim, né, porque você vai mexer em diversas etapas, né, da jornada do cliente. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso, mas assim, tem muita coisa envolvida no processo de growth que se você não tiver o apoio, né, da alta gestão da empresa, simplesmente a coisa não funciona. Você não vai conseguir colocar as coisas em prática, tá? Então ele fala que isso é fundamental, que se você não tiver um patrocinador, né, entre aspas lá em cima, o trabalho de growth não consegue ser realizado. Então é um ponto crucial que ele também deixa bem claro no livro. Muito bem, então, onde que growth atua, né? Quais são as áreas de atuação de um trabalho, um projeto de growth? Bom, basicamente o growth ele vai atuar sobre o funil
pirata, que a gente chama, né? Que é um funil que ele é mais amplo, né, do que um funil tradicional de marketing, e ele vai permear toda a jornada de compra do consumidor, né, desde o primeiro momento que ele tem contato com a empresa até o final, né, depois dele comprar o produto ou serviço, até o processo de indicação. Então, o que é o funil pirata, né? Ele é composto de 5 etapas, que são as etapas de aquisição, a etapa de ativação, a etapa de retenção, a etapa de receita e a etapa de referral, ou indicação, né, ou recomendação. Então, são essas 5 etapas que o profissional de growth, o time de growth, vai atuar. Então, perceba que esse funil ele é bem amplo, tá? E ele é bem mais amplo que um funil de marketing, por exemplo. O funil de marketing, geralmente, ele vai até ali nas 2 primeiras etapas, né, que é a aquisição até uma possível ativação. E para por ali, geralmente. Growth não. Growth ele vai atuar em retenção, vai atuar ali em receita e vai atuar também na parte de indicação. E o funil pirata tem esse nome, eu não sei exatamente porquê, mas alguém viu as iniciais, né, dessas palavras e entendeu que o AA seria algo parecido com o que um pirata falaria. Enfim, mas essa é a atuação do profissional de growth. Então ele vai atuar, né, e o princípio de growth, na verdade, o fundamental é atuar em todas essas etapas desse funil. Bom, entendido isso, né, o processo de growth e onde growth atua, uma das coisas que o livro destaca bastante é que todo o processo de experimentação, né, e análise tem como objetivo chegar no momento aha, no aha moment do cliente, né? E esse conceito, o que é o conceito do aha moment, né? É quando você consegue tangibilizar o valor completo daquele seu produto, daquele seu serviço para o seu cliente, né? Então vamos pensar no Uber, por exemplo, né? Talvez você hoje peça Uber, né, já rotineiramente e nem pense nisso, mas tente lembrar como foi a primeira vez que você chamou um Uber, né? E qual foi a sua experiência ao ver aquilo. Então, cara, com talvez 2 cliques, né, você abria o aplicativo, né, ele já reconhecia seu endereço, se você tivesse previamente cadastrado, você digitava, né, onde você quer ir, apertava o botão e dali 5 minutos tinha um carro na frente da sua casa, do seu trabalho. Então, entregar essa experiência, entregar esse processo completo, né, e o cliente ter uma boa experiência, né, isso tangibiliza isso que ele chama de aha moment, né? Então, esse processo como um todo é um dos objetivos do profissional de growth. Cara, qual é, e cada negócio tem o seu propósito, né, tem o seu objetivo, mas qual é o momento que o cliente fala, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal, isso aqui está entregando um baita valor, né? E você tem que descobrir isso. Não é fácil, né? Não é tão simples assim, mas você tem que descobrir por meio de análise, por meio de conversa com os clientes, para descobrir qual é esse momento aha, tá? E ele dá algumas ferramentas para a gente descobrir, né? Cara, como é que eu sei? Como é que eu consigo descobrir? Ele fala de algumas coisas, né? Ele dá o exemplo da pesquisa must have, ou seja, se o seu produto ou serviço deixasse de existir amanhã, as pessoas sentiriam falta dele, né? As pessoas ficariam desapontadas com ele. Então você pega empresas, né, muito grandes, por exemplo, uma Apple da vida. Se você perguntasse para um usuário de iPhone, de um MacBook, alguma coisa assim, provavelmente muitas pessoas falam, cara, se a Apple deixasse de existir amanhã, eu ficaria bastante desapontado, né? E ele fala que, dependendo do volume de pessoas, né, que vão responder isso sobre o seu produto ou seu serviço, e ele traz uma métrica lá que se você tiver 40% ou mais de pessoas que ficariam desapontadas, por exemplo, se o seu produto ou serviço desaparecesse amanhã, isso é um bom sinal, né? É um bom sinal de que você provavelmente está com clientes bastante engajados, clientes que veem valor naquilo, né? E que de alguma forma você precisa só descobrir qual é o momento exato que aquele valor que você entrega está acontecendo. Outra coisa mais óbvia é medir a retenção, né? Quantos clientes estão voltando a comprar de mim, né? Então essa é uma métrica importante. Se eu tenho várias taxas de recompra, por exemplo, no e-commerce, ou se o meu produto SaaS, as pessoas estão assinando, por exemplo, um bom tempo, um bom período, tudo isso são métricas que você pode utilizar para também te ajudar
a entender se o seu produto está entregando ou não um bom valor para o seu cliente. Um exemplo prático que ele dá no livro, né? No Aha Moment do Facebook. Por meio de uma série de análises de dados, o Facebook descobriu que o Aha Moment, né, do usuário do Facebook era quando o usuário adicionava 7 amigos em 10 dias. 7 amigos em 10 dias. Então eles descobriram que essas pessoas que faziam isso, adicionavam pelo menos 7 amigos nesses primeiros 10 dias de uso, eram as pessoas que ficariam mais ativas na plataforma depois de um tempo. Então o que eles fizeram? Eles remodelaram completamente a experiência de entrada no Facebook, né? Com o intuito de fazer com que as pessoas pudessem adicionar o maior número de pessoas logo de cara, né? Então toda a experiência inicial do produto foi remodelada com base nessa descoberta do Aha Moment. Então tudo isso mudou e quando eles descobriram, quando eles implementaram isso, né, o crescimento da empresa foi muito maior. Então é interessante observar que a análise de dados, né, o conhecimento do seu consumidor e toda essa jornada muito bem compreendida, entendendo exatamente onde que o cliente vê valor, pode ser uma coisa transformacional para o crescimento do seu negócio. Um outro conceito super importante que ele traz no livro é a North Star Metric, ou a métrica estrela-guia, vamos dizer assim, que é a métrica que vai direcionar todos os esforços da empresa, que é como se fosse mesmo aquela estrela-guia que, cara, você olha ali, ou toda a empresa deveria estar olhando para ela, tá, para saber exatamente qual é o foco do negócio naquele período. Tá? E ele dá alguns exemplos. Tá? No WhatsApp, a North Star Metric do WhatsApp era o total de mensagens enviadas, né? Porque eles entenderam que, cara, quanto mais mensagens o meu usuário utiliza ali, né, e ele vê que não está pagando nada por aquilo, né, diferentemente de um SMS lá atrás, então mais valor ele vê naquilo. Então, quanto mais eu conseguir maximizar esse número total de mensagens enviadas, melhor. Já no Airbnb, um outro tipo de negócio, que é um outro exemplo que ele dá, para eles o que funcionava era o total de diárias reservadas. Total de diárias reservadas. Então, de nada adianta, por exemplo, você ter muitas visitas no site do Airbnb, e eles identificaram isso no começo, então eles tinham bastante visita, mas poucas diárias reservadas. E os fundadores, eles descobriram que muito por conta das fotos serem amadoras, né, serem tiradas pelas próprias pessoas, as pessoas, né, não reservavam de fato o hotel, não faziam as reservas dos locais. Então, no começo, tem uma história bastante interessante, inclusive, os próprios fundadores alugaram câmeras e eles mesmos foram tirar as fotos, né, em Nova York, algumas cidades chaves para eles. E aí eles começaram a perceber que essas fotos de melhor qualidade, tratadas e tudo mais, ajudou assim a mexer nessa métrica. Ou seja, com fotos melhores eles conseguiram aumentar o percentual de reservas, né, de diárias ali que eles tinham como métrica principal. Então você percebe como cada empresa tem a sua peculiaridade e como descobrir, né, tanto o Aha Moment quanto essa métrica específica que vai guiar toda a empresa é importante, né? E nem sempre é tão fácil você descobrir isso, nem sempre é tão trivial. Por isso, análise de dados, conversa com usuários, né, entendimento muito profundo dessa jornada do negócio vai fazer total diferença, né, nessa descoberta dessa métrica específica. Então, uma outra coisa importante que ele fala também, ele fala, apesar de growth, né, ser muito sobre métricas, né, ele fala que nem tudo são números, porque os números eles vão mostrar muitas vezes o que os usuários estão fazendo, mas os números não vão mostrar o porquê eles estão fazendo. E ele fala muito da importância de conversar com o usuário, de fazer pesquisas qualitativas, investigativas, para que você consiga descobrir esse outro lado, né? Por que as pessoas agem dessa forma? Por que elas fazem dessa maneira, né? Coisas que muitas vezes só os números qualitativos ali, quantitativos não vão conseguir te mostrar, tá? Outra coisa que eles batem bastante no livro é a importância dos relatórios, né? E eles falam que eles são muito fãs de dashboards, que os dashboards eles te ajudam a economizar tempo, né? Você coloca as informações mais valiosas ali, aquelas que você precisa acompanhar num dashboard e aquilo facilita, né, a compreensão, a visualização dos tomadores de decisão do projeto, enfim, da empresa como um todo. Então ele fala da importância de você também saber utilizar os dados, né, e saber contar essa história
por meio dessa visualização de dados, ele bate bastante nessa tecla, eu achei bastante interessante e de fato faz total diferença, né? Porque você pode ter muitos dados, muita coisa boa, muita coisa rica, mas se você não souber mostrar ou contar uma história com esses dados, né, isso também se perde e você não teria os ganhos que poderia ter se isso não fosse melhor trabalhado. Então assim, para fechar, qual que é o recado final, né, que eles falam? Olha, a empresa que mais cresce, qual que é? A empresa que aprende mais rápido. Ele bate muito nessa tecla. Então, cara, você quer crescer mais rápido, você tem que aprender mais rápido. Então, a velocidade importa bastante nesse jogo, tá? De realmente ter velocidade nos testes, aprender rápido para isso ir compondo esse crescimento ao longo do tempo. Então, o grande sucesso que ele fala na verdade, são a soma de pequenas vitórias que você vai tendo ao longo do tempo. E isso é que vai fazer a diferença lá na frente para essa empresa olhar para trás e falar, cara, como nós crescemos, né? Como nós conseguimos nos desenvolver. Então ele fala muito disso, que pequenas vitórias é o que compõe lá na frente o grande crescimento. Bom, e aí na segunda parte do livro ele vai falar de vários hacks, né? E para aquisição, para retenção. Eu não vou entrar em detalhes aqui em todas elas, até para te deixar um gostinho de quero mais aí, porque esse livro é muito bom, vale muito a pena ler se você não leu. Mas tem bastante coisa legal, muito exemplo e prática para te ajudar a aplicar as coisas no dia a dia, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou do formato, deixa um like aí pra gente, tá bom? E se você quiser sugerir também algum outro livro, né, pra gente aqui, comentar aqui no canal, deixa aí pra gente nos comentários, tá bom? Se tiver alguma sugestão, alguma crítica também ao formato, se você gostou, deixa aí pra gente tudo nos comentários que a gente lê aqui e vai estar sempre buscando melhorar esse formato pra você, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!